Você acredita que a ciência tem explicação para tudo? Que cada fenômeno que presenciamos pode ser resolvido com fórmulas, teorias e experimentos? A verdade, por mais surpreendente que pareça, é que nem os maiores gênios da ciência conseguiram desvendar todos os mistérios do nosso mundo. Existem casos tão enigmáticos, tão fora de qualquer lógica, que até os cientistas mais céticos simplesmente jogaram a toalha. No vídeo de hoje do canal Fatos Curiosos, você vai conhecer os fatos mais estranhos, documentados e reais que a ciência simplesmente não consegue explicar. Prepare-se, porque essa viagem vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre a realidade. Começamos com um dos casos mais famosos da história, o som do oceano chamado Bloop. Em 1997, sensores submarinos usados pela NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, captaram um som extremamente alto no sul do Oceano Pacífico. A frequência e a potência do ruído eram tão intensas que os hidrofones localizados a mais de 5.000 quilômetros de distância conseguiram registrá-lo. Os cientistas chegaram a pensar que era o som de algum animal marinho, mas não havia criatura conhecida capaz de emitir um barulho com tal intensidade. Depois de anos de pesquisa, a origem do Bloop ainda permanece um mistério. Teria sido uma criatura desconhecida das profundezas? Um sinal de alerta de algo maior? Ninguém sabe ao certo. Agora imagine você acordar de repente em um mundo onde tudo parece igual, mas ao mesmo tempo diferente. É o que aconteceu com um homem em 1954, no famoso caso do viajante de Taured. Ele desembarcou no aeroporto de Tóquio com um passaporte de um país inexistente, chamado Taured. Ele afirmava que era um cidadão legítimo daquele lugar, mostrava documentos oficiais, falava vários idiomas e se mostrou completamente confuso quando os agentes japoneses disseram que seu país não existia. O passaporte tinha carimbos de entrada e saída de vários países europeus. O hotel onde ele disse estar hospedado realmente existia, mas ninguém o conhecia. O mistério ficou ainda maior quando, sob custódia, o homem simplesmente desapareceu de dentro de um quarto fechado e vigiado. Até hoje, ninguém sabe quem ele era ou de onde veio. E por falar em desaparecimentos, há um dos mais perturbadores da história recente: o voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 2014, o avião desapareceu com 239 pessoas a bordo enquanto fazia uma rota de rotina. Apesar de buscas massivas e milhões de dólares investidos, a aeronave simplesmente sumiu. Fragmentos encontrados anos depois não foram suficientes para montar uma narrativa convincente. As caixas pretas nunca foram localizadas. Não houve pedido de socorro. A ciência aeronáutica, que consegue explicar até as falhas mais específicas de voo, ainda não conseguiu dar uma explicação definitiva sobre o que aconteceu. Como um avião inteiro desaparece sem deixar vestígios no século XXI? Outro caso que deixa os cientistas de cabelo em pé é o das luzes de Hesdalen, na Noruega. Desde a década de 1930, moradores do Vale de Hesdalen relatam luzes misteriosas dançando no céu. Elas aparecem em diferentes formatos, cores e tamanhos, flutuam sobre o vale, somem de repente e às vezes parecem interagir com o ambiente. Diversas expedições científicas tentaram explicar o fenômeno, sugerindo desde plasma até gás ionizado. Mas nenhuma teoria conseguiu reproduzir ou entender completamente o que são aquelas luzes. Até hoje, elas continuam aparecendo, e ninguém sabe o motivo. Você já ouviu falar no manuscrito de Voynich? Esse é, talvez, o livro mais enigmático do mundo. Descoberto em 1912, o manuscrito está escrito em um idioma completamente desconhecido, com ilustrações de plantas que não existem na natureza e diagramas astrológicos sem sentido.
Criptógrafos, linguistas e até computadores tentaram decifrar seu conteúdo, sem sucesso. O mais assustador é que o livro foi datado do século XV, o que elimina a possibilidade de ser uma farsa moderna. Quem o escreveu? Por quê? E o que ele realmente quer dizer? A ciência simplesmente não sabe. E o que dizer sobre o efeito placebo reverso, conhecido como efeito nocebo? Já é bem estabelecido que a mente pode influenciar o corpo e que pessoas podem melhorar só por acreditarem que estão sendo tratadas. Mas o oposto também ocorre. Há casos documentados em que pacientes morreram por acreditarem que estavam doentes, mesmo estando perfeitamente saudáveis. Em um dos casos mais famosos, um homem morreu após ser informado de que tinha câncer terminal. O mais chocante, a autópsia revelou que ele não tinha câncer algum. Como o cérebro pôde enganar o corpo até esse ponto? A ciência admite que o poder da mente ainda é um território misterioso e muito pouco explorado. Vamos agora a um caso que parece saído de um filme de ficção científica. Os números misteriosos das estações de rádio chamadas números fantasmas. Espalhadas pelo mundo, essas estações transmitem sequências intermináveis de números, palavras sem sentido e sons mecânicos. Elas operam 24 horas por dia, todos os dias, há décadas. Os governos negam envolvimento e ninguém sabe quem as mantém ativas. Uma das mais conhecidas, chamada UVB-76, transmite sons bizarros desde os tempos da Guerra Fria. A teoria mais aceita é que sejam usadas para comunicação secreta entre espiões. Mas se isso é verdade, por que elas ainda estão ativas mesmo após o fim da Guerra Fria? E como continuam operando por tantos anos sem falhas ou manutenção aparente? Outro mistério impressionante é o da vila desaparecida de Andikuni, no Canadá. Em 1930, um caçador chamado Joe Lebel chegou até a vila Inuit e descobriu que todos os moradores haviam desaparecido sem deixar rastros. Comidas ainda estavam nas panelas, roupas no varal, armas nas paredes. Até os trenós com cães foram encontrados, mortos de fome, amarrados. A busca oficial nunca encontrou um único corpo, nem pegadas, nem pistas de onde os mais de 30 habitantes haviam ido parar. Alguns relatos falam até mesmo de luzes estranhas no céu durante a noite anterior ao desaparecimento. Mas, como sempre, nada foi provado, apenas sumiram. Outro fenômeno bizarro é o da combustão humana espontânea. Existem casos documentados em que uma pessoa pega fogo do nada, sem qualquer fonte externa de ignição. O mais estranho? O fogo consome apenas o corpo da pessoa, deixando os móveis ao redor quase intactos. Os cientistas tentam explicar com a teoria do efeito pavio, onde a gordura do corpo serviria como combustível. Mas ainda assim, nenhuma explicação é totalmente convincente. Como algo assim pode acontecer em plena era da tecnologia? Ainda falando de corpos humanos, um dos maiores enigmas é o dos estigmas religiosos. Pessoas ao redor do mundo, muitas profundamente religiosas, afirmam desenvolver feridas em locais semelhantes aos das chagas de Cristo, nas mãos, nos pés, na testa. O mais famoso caso é o de Padre Pio, cujas feridas sangravam diariamente por mais de 50 anos. Médicos examinaram o padre e não conseguiram identificar qualquer causa física ou psicológica. Os céticos alegam fraude, mas até hoje nenhuma prova concreta foi apresentada e muitos outros casos continuam surgindo. E o Triângulo das Bermudas? O lendário local entre a Flórida, as Bermudas e Porto Rico, onde navios e aviões desapareceram sem deixar vestígios. Embora existam explicações como tempestades, falhas humanas ou anomalias magnéticas, nenhuma teoria explica todos os casos. O USS Cyclops, por exemplo, desapareceu em 1918 com 309 pessoas a bordo, a maior perda de vidas da Marinha dos Estados Unidos fora de combate.
Nenhum destroço foi encontrado. O mesmo aconteceu com o voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha que sumiram em 1945 durante uma missão de treinamento. O piloto relatou que os instrumentos estavam enlouquecendo e depois, silêncio. Quer mais mistério? E se eu te dissesse que existe um som vindo do espaço chamado Wow Signal? Em 1977, um radiotelescópio em Ohio captou um sinal fortíssimo vindo da constelação de Sagitário. Ele durou 72 segundos e nunca mais foi repetido. O nome veio da anotação do cientista que o identificou. Ele escreveu "Uau" ao lado do registro. O sinal tinha todas as características de uma transmissão artificial, mas nunca mais apareceu. Já foram feitas inúmeras tentativas de reencontrá-lo, todas em vão. Foi um acidente? Um erro de leitura? Ou um contato? E esses são apenas alguns dos fatos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Vivemos em um mundo onde a tecnologia avança todos os dias, onde sondas exploram planetas distantes e algoritmos preveem comportamentos humanos com assustadora precisão. Mas mesmo com todo esse conhecimento acumulado, ainda existem mistérios que desafiam nossa lógica e nos lembram de que o universo é muito maior e mais estranho do que podemos imaginar. Então, da próxima vez que alguém disser que a ciência explica tudo, lembre-se destes casos. Porque às vezes o desconhecido não está lá fora, ele está bem aqui ao nosso redor.